à sua disposição, MK. Fica à vontade aí para gravar. Nos dá o ok aí, por favor, MK. Aí, gravando. Beleza, pessoal. Cara, boa noite aí para todo mundo que chegou na comunidade. Mais uma quarta-feira insana, né? A gente tinha um quadro lá atrás que chamava Terça Insana, mas sempre quando tem funk, acho que vale a pena falar quarta-feira insana, né? Dia de funk, política monetária. Aí chega a dupla, né, cara? Guigo e Papini aqui com um monte de racional para poder destrinchar tudo que está acontecendo. E vamos tentar entender o que aconteceu com os mercados, né? Como é que tá aí? Vamos passar ali pelo mercado americano, o S&P 500, passar pelo Bitcoin. Vamos olhar esses dois gráficos que eu acho que já resume, né? Se a gente olhar assim S&P 500 e olhar Nasdaq e olhar Bitcoin, a gente já meio que está olhando para onde deveria, tá? E aí depois a gente vai começar a destrinchar o racional, né, para o Bitcoin e vamos ver aí o que pode vir pela frente, tá? Então, primeiramente, boa noite para todo mundo aí que chegou agora. Vou mandar uma boa noite aí pro meu irmão Guigo, que tá aí já rabiscando o gráfico na tela para vocês, tá? Vocês dão um feedback pra gente aí se a tela tá legal, se o gráfico se a visibilidade tá legal, que a gente ajusta e vamos começar a falar aí do que aconteceu hoje, tá? Olhando primeiramente para os mercados, vou fechar aqui um pouquinho o chat para também melhorar essa tela para mim, tá? Clicando nela aqui. E aí, Guigo, seguinte, cara, quer ir primeiro pro S&P 500? Vamos lá pro S&P Podemos. 500 para poder trazer para a galera como é que tá o S&P 500 nesse momento e a gente faz um comparativo aí com esse gráfico do Bitcoin. Na euforia, né? Na euforia, né? Boa noite, pessoal. Boa Exato. noite, boa noite, outsiders. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver gravado aí, pessoal. Vamos É lá, isso Papinho. aí. Vamos lá. Estamos aqui, né? Na telinha com o S&P, estourando a boca do balão, subindo sem parar, aquela euforia toda, né, Papinho? É isso aí, tá? E só avisar, Yasmin, quando chegar aí, tiver ok, pode subir com a gente aí para poder falar um pouquinho da fala do Jerome Paul, tá bom? Não precisa gastar toda a cartucheira, que a gente sabe que tu tem call na sexta-feira, então é só para a galera poder ter uma palhinha aí. Ó, primeiro de tudo que a gente já vai poder mostrar um descompasso, S&P 500 estourando máxima histórica, parece que está ignorando qualquer tipo de coisa que vem pela frente. Isso aí foi impulsionado pelos resultados por questões de parcerias, né, da Google, né, a Alphabet teve também relatórios de parcerias da NVIDIA e como eu já venho falando há um bom tempo nas lives de sexta e aqui na comunidade, esse índice está sendo sustentado por 4, 5 das 7 principais empresas americanas. Então, quando a gente vê isso acontecendo, cada vez mais, tá, é a economia americana sendo sustentada por um privilégio de empresas que, neste momento, estão fazendo, cara, como se fosse um câmbio entre eles, cara. Eu estou acompanhando algumas coisas que eu estou achando bem interessante, mostrando a máquina como está sendo orquestrada. É um mandando, injetando liquidez no outro, tá? E isso, para mim, são princípios de uma bolha. E essa bolha ela está se refletindo cada vez mais na inteligência artificial, tá? Cada vez mais capitaneada pela demanda de inteligência artificial, tá? Entender o time disso, até onde pode ir e até onde o mercado pode virar, talvez seja a pergunta de US$ 1 milhão, tá? O que me chama a atenção é que enquanto o S&P 500 está indo para máximas, como vocês estão vendo aí no gráfico de cima do Gigo, o Bitcoin ele está andando de lado e nesse momento tendo muita dificuldade de fazer um rompimento, tá, do seu topo anterior, tá? Então, antes de eu passar para ele fazer a leitura gráfica, a parte mais técnica, já entregar de início aí um racional de que as coisas não estão se encaixando. O mercado americano está indo na euforia que todo mundo espera dentro do mercado cripto, está acontecendo no mercado americano. Enquanto em cripto, a coisa parece que não está funcionando. A pergunta que eu falo é,
O mercado cripto, agora ele vai atrás ou ele continua indo na frente? Porque até o ciclo passado, diziam que cripto era um indicador, saía na frente. Nós corrigíamos antes e nós também começávamos a subir antes. A pergunta que eu faço é: a regra muda de acordo com a conveniência, com o viés, com o otimismo, né? com a narrativa que precisa ser respeitada? Ou a regra é uma só? E eu só acho muito estranho o mercado americano renovando máximas e a gente tendo dificuldade de conseguir fazer isso. Então, Guigo, comece pelo gráfico que tu sentir mais à vontade, tá? Faça uma leitura aí dos dois gráficos, né, esse par aí que tu mostrou, tanto do SP500 e do Bitcoin, e tentar mapear pelo menos assim o curto prazo no diário e semanal, o que tu espera em cada um deles, que aí a gente vai construindo ao vivo aqui o racional. Perfeito, Papini. Até vai ser bom porque eu fazia uns dias já que eu não fazia análise do S&P mais detalhada, estava acompanhando mais o movimento do Bitcoin mesmo, depois do flush e daquele padrão de equilíbrio que a gente vinha acompanhando já faz um tempo. E realmente eu acabei não vendo muito a questão do S&P, porque, como tu falou, ele está renovando novas máximas, né? Quando ele está em descobrimento de preço é meio complicado. Ainda mais com essa questão de uma estar sustentando a outra aí das sete magníficas é meio complicado. E a gente sabe muito bem que, até comentei isso hoje no bate-papo, que poder para quem manda no mundo e nos mercados de continuar inflando esses mercados tem, né? Quem manda nele, né? Eles têm todas as ferramentas e poder possível para continuar fazendo isso e empurrando os problemas econômicos que estão na cara, né? Até muito pelo fato da gente estar fazendo batendo sempre na mesma tecla de fazer essa comparação com o ano de 2007, né? E o que isso trouxe. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha mais aqui em gráficos de curto prazo, porque mensal não tem muito o que falar, né? Mensal tá uma barra atrás da outra de verde, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras consecutivas. Então, isso daqui, quando a gente vê graficamente, a gente nota que, de cara, que é natural que em algum momento ele tende a ir em busca de uma base de preço, né? Só que daí a gente entra na questão também de tempo, né? Hábil para isso, e funções econômicas, liquidez e tudo mais, e a gente coloca um pouco em dúvida se realmente é a busca por um fundo ascendente, e a gente vai ver os mercados continuar inflando, ou tá chegando no fim de festa, né? A gente fica bem nesse dilema, né? Porque o tempo também está ficando um pouco escasso para nós, né? No decorrer desse ciclo. E da mesma forma, cara, semanal aqui também, ó. O semanal segue, não tem muito base de preço, tá numa subida constante, vamos dizer assim, né? Vamos ver aqui o diário aqui, como é que tá mais ou menos. Eu não tô vendo o que o pessoal tá falando aí, Papini, qualquer coisa tu me avisa, tá? Não, vai seguir no racional, porque algumas perguntas a gente já puxa daqui a pouco, tá? Tem algumas gap, perguntas ali. gap atrás de gap abrindo, ó, fica complicado de fazer assim uma análise mais detalhada assim nesse tipo de gráfico assim, né, cara? Mas o que chama muito a atenção é exatamente o que tu falou. A gente está vendo renovações de máximas atrás de máximas, muito impulsionado por essa questão da IA, né? E a gente está vendo o Bitcoin cada vez com mais dificuldade de seguir o seu caminho, vamos dizer assim, que seria para ser natural. Pois é, Thales, o gap tá irracional, cara. Deixa uma pergunta para ti, para todo mundo. Isso não é sintoma de euforia? Exato, cara. É isso que. É tão sintoma de euforia, Papini, a meu ver, cara, que fica complicado até da gente fazer uma análise mais detalhada. Entendeu? Porque qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou falar pensando no viés de que, na maior probabilidade de uma busca por um fundo ascendente. Só que a gente não tá vendo isso acontecer.
A gente não tá vendo isso acontecer, né, cara? É muito louco isso. E a gente vê o Bitcoin patinando, simplesmente patinando. Olha aqui, Aí eu cara. faço uma pergunta. O que que você entende de semelhança com o que nós tivemos lá em 2007? Exato. Nós estamos com um movimento muito parecido, com uma diferença. Nesse momento, os dados econômicos estão sendo omitidos do mercado. O mercado sabe desses dados e muito provavelmente porque sabe, porque se a gente tem analistas para indicar, para conseguir monitorar o que está acontecendo com a economia, vocês acreditam que quem forma o mercado, ou seja, os market makers, não tem. Eles sabem muito provavelmente o que está acontecendo. Tá? E assim, o mercado está subindo de forma irracional, no meio de um shutdown, no meio da ocultação, porque a palavra é essa, ocultação de dados econômicos de forma proposital, e é isso que me deixa com uma pulga tremenda atrás da orelha, cara. O porquê o mercado cripto não está acompanhando. Aí eu trago de volta o que eu entreguei no início, né? Qual que foi o racional inicial? Nós sempre fomos o mercado que antecipou. Agora nós seríamos o mercado que vai ir atrás? É outra pergunta que eu deixo para vocês. Eu não tenho essas respostas, tá? Só que eu tô achando uma divergência bem suspeita, né? Então é esse tipo de coisa que tá me incomodando. O Thales, eu acho que o Thales chegou a perguntar quantos candles positivos, ó, na média, quantas barras de alta semanal para uma sequência de vermelhas. Eu acho que tu tava falando sobre o SP 500, né, Thales? Confirma ali SPX? embaixo para mim. Eu acho que sim, tá? Eu acho que era o SPX. Deixa eu só. Acho que eram as Ele, mensais. tá, Eu que ele vai confundi a descrever. data que ele tava. Aqui tava no mensal, Thales. Era a partir desse ponto aqui? Isso, era no mês. Vamos ver aqui. Tu quer dizer aqui na sequência para quantas verdinhas, para quantas vermelhas, para quantas corretivas? Ó, desde quando? Vamos pegar novembro de 2023, aí tem que, vamos ver. Aqui, ó, tem 5 para um, 5 para um, aqui quebrou, aqui nós já temos 5 também. É um Seis, né? padrão. É, Seis. exato. 5 verdes, 6 verdes, desculpa, Papini. Verdade, 6 verdes. Vamos ver aqui um pouquinho mais adiante aqui, ó. 1, 2, 3, 5 para vermelha, 2. Aqui a gente viu, ó, 3, 7. Vamos ver 2021 aqui que o Thales está falando. Tu fala aqui, né? Isso. Aqui foram 7. 7 barras verdes. Para depois vir uma vermelha e aí esse intervalo aqui entre verde e vermelha. Exato. Exatamente. Aqui, né? Esse aqui é uma indecisão. Exato. Temos 6 agora, Thales. Mas o que mais chama atenção realmente é isso que o Papini traz, assim, a gente, o S&P está estourando para cima no momento que a gente não tem nenhuma informação base, né? Mas que a gente sabe que a economia está na M daquele jeito, né? E aí a grande pergunta que fica é o que acontecerá no momento que esses dados virem à tona e esse shutdown ser finalizado. E aí tem um movimento no Bitcoin que pode ser que aconteça, que eu vejo como uma grande probabilidade, já puxando essa deixa. Eu venho acompanhando, como vocês sabem, eu venho acompanhando já esse gráfico do semanal, deixa eu botar no logaritmo que eu tirei. Esse canal, que mesmo com esse rompimento, ele vem sendo muito pertinente com esses toques, vem conduzindo bem o preço, tá? E depois que a gente teve o flush naquele dia, a gente vinha compartilhando bastante ali nas análises esse padrão de equilíbrio que a gente viu, que é normal quando a gente vê movimentos muito bruscos que quebram estruturas que estavam sendo analisadas antes, é natural a gente entrar num padrão de indecisão do mercado, das pessoas ficarem sem saber direito
o que analisar, justamente porque foi um movimento inesperado, vamos lá, um Black Swan, né? E que quebrou estruturas que estavam sendo analisadas antes. Então, nada mais justo que num período de indecisão, a gente ia afunilando dentro de um padrão. Vocês podem ver que no semanal a gente fez alguns inside bars. O que são inside bars? Ó, é o movimento de queda brusca e aí depois vem um candle dentro do outro. Ó, 1, 2, 3 candles com pavis tudo dentro do anterior, até que em algum momento ele sai. E quando tem esses candles um dentro do outro, isso se configura num gráfico menor, um padrão de equilíbrio, que é justamente por essa indecisão, e enquanto o preço vai afunilando dentro do padrão, encontrando topos mais baixos e fundos mais altos, o volume vai diminuindo, até que em um determinado momento ele rompe para algum lado, certo? Só que uma coisa que me chamou a atenção, que foi bem aqui, ó, o rompimento desse padrão, foi bem aqui nesse topinho, tá? Aqui em 113.900. Só que uma coisa que me chamou muito a atenção é a total falta de força para a gente continuar um movimento altista e romper o último topo semanal, que é no 115, 116 mil, que reverteria uma tendência em gráfico semanal. E isso aqui me chamou bastante a atenção dessa falta de força. Claro que a gente buscou também, né, numa recuperação, buscando a base, é natural a gente vir e retestar esse meio do canal, de gráficos maiores, que nesse caso é o semanal. Né? Tem as bandas de Bollinger também, que estavam comprimindo. Então, tudo isso aqui serve de resistência. Mas me chamou bastante a atenção em relação à falta de força e o volume nesse movimento, ainda mais que a gente tinha o FONC hoje, né? O corte de juros, e podia se esperar também um pouquinho mais de entusiasmo e tal, né, no mercado. E não foi o que a gente viu. E no momento que a gente vê uma impulsão no diário do preço ir lentamente até a média de 200 e ter um repique, aqui tu fala? Nesse repique aqui, Gaia? Me responde que devo continuando aqui. Então, normalmente, quando a gente vê um movimento expressivo, aqui a gente viu 5 barras diárias, é natural que a gente veja uma busca por um fundo ascendente, que até eu comentei, eu acho que com o Gaia, né? Acho que foi com o Gaia no bate-papo. E aí, quando acontece isso, o que eu gosto de ver? Um zoom out, vou para um gráfico menor e procuro padrões que tendem a fazer um rompimento para entregar uma busca de um fundo ascendente, tá? E foi exatamente o que aconteceu. Nesse 4 horas rompemos essa cunha, megafone ascendente, e buscamos sobrevenda numa hora, que é o que marca normalmente o fundo ascendente do diário. Notem aqui que no 1 hora, esse retângulo, agora 1 hora, claro que foi um pouco mais para baixo porque o gráfico é dinâmico. Mas quando a correção estava acontecendo, 1 hora estava bem aqui nessa região. E olhem até onde foi a correção. Né? Claro que dá para fazer extensão de FIBA, algumas outras coisas também, né? Para encontrar esses alvos. Mas atualmente a gente está fazendo o quê? Tentando formar um fundo ascendente no gráfico diário. Tá? Tentando formar um fundo ascendente no gráfico diário, para quem sabe vir aqui em cima, né, fazendo um pivôzinho de alta aqui, ó, para quem sabe vir aqui em cima e buscar essa liquidez. E aí é que entra, por que eu estou fazendo todo esse racional para chegar aonde eu vou chegar agora? Porque aí entra muito nessa questão de tempo que a gente fala, e nós vamos entrar em novembro, tem toda essa questão tarifária entre Trump e China, Estados Unidos e China, tem toda essa questão do shutdown que pode acabar, né? E aliado a isso, a gente tem essas liquidez para serem buscadas. Olha aqui, Papini, aquela liquidez que tu tinha falado aqui, ó, abaixo dos 100 mil, lembra? Papini? Sim, aqui, ó. Contigo. Eu tô mutado aqui, cara. Tá. Contigo. Então, pessoal, tem essas liquidez aqui para serem buscadas, mas também tem essas liquidez embaixo.
E um gráfico de equilíbrio, além de trazer essa confusão, essa dificuldade maior pela quebra de estruturas que estavam sendo analisadas, ele pode fazer com que a gente tenha uma busca de liquidez bilateral, tá? E Ô, tem Igor, muito... deixa eu Pode aproveitar que tu falar. acabou de, deixa eu aproveitar que tu acabou de mencionar o que eu tinha passado para ti a respeito mais cedo, da questão das tarifas virando agora em novembro, Exato. porque eu te entreguei um racional sobre isso e dei exatamente o exemplo que o Degen acabou de postar ali, cara. O que que eu falei para ti? As pessoas estão confiantes que o Trump disse que estavam muito perto de um acordo ali, né, tarifário com a China. Exato. As pessoas estavam se baseando nisso. Ó, o Degen já veio trazer a notícia. E eu falei, ó, as palavras do Trump não se escrevem, as palavras do Scott Bessent não se escrevem, e vai chegar ali no dia é que a coisa vai acontecer de verdade. Estar muito perto de algo por Trump não significa nada, entendeu? Isso daí é um blefe, é uma jogada dele de negociar, entendeu? Que muitas vezes não tem nenhuma concordância do outro lado, nenhuma. Ele, durante essa gestão dele, várias vezes ele fez isso. E todas as pessoas que compraram o ruído da fala dele se lascaram com a reversão da atitude e o mercado precificou isso. Todas Exato. as vezes que ele falou alguma coisa de que era otimista, que estava esperando, chegou na hora H, ele foi lá e reverteu. Entendeu? Então, assim, e eu te falei isso aí mais cedo, ó, as pessoas vão achar que. Eu fiz esse comentário, tu lembra? Hoje, Sim, isso aí foi claro. hoje, mais cedo. Eu fiz esse comentário, as pessoas vão se basear que eles falaram que estavam muito próximos de um acordo. Eu quero ver é no dia 1º de novembro. É ali que eu quero ver o que vai acontecer. Porque do lado da China, eu não estou escutando nenhuma repercussão de nota oficial dos chineses. É só o governo americano, mais uma vez, através dos seus dois principais porta-vozes, né, de toda essa arquitetura do trade war, que ora é o Trump, ora é o Scott Bessent. Mas eu não estou vendo o lado chinês em nenhum momento trazer algo que vá de acordo com essas falas. E é isso que eu estou prestando atenção, são esses detalhes que eu venho observando, né? Então, assim, mais aí, ó, Degen acabou de mandar. E isso Exato. pode desconfigurar completamente qualquer tipo de movimento, tanto para cima quanto para baixo, E tá? É uma isso coisa aí, importante para poder falar aí. e isso, Papini, ainda bem que tu trouxe esse ponto, cara, porque isso vai muito de encontro a esse racional que eu tô passando de gráfico, tá? E justamente nisso que a gente bate muito na tecla, e tu bate muito também no Twitter, que é essa questão da construção da narrativa baseada no interesse deles, né? Porque isso tudo Exato. também pode ser uma narrativa construída. Por quê? Porque eles sabem que lá no momento, no ato das coisas, as coisas podem acontecer diferente, mas para eles é interessante para eles justamente atrair gente para ter liquidez para sair melhor em determinados momentos do mercado. Né? E aí volta essa questão que eu estava falando ali do padrão de equilíbrio, que ele pode muito bem fazer essa busca de liquidez bilateral. Ou seja, num primeiro momento a gente, os investidores, sendo atraídos por uma narrativa positiva de uma possível paz, vamos dizer assim, trazendo e buscando essa liquidez aqui em cima, que está no mapa de liquidez, para depois o quê? Ele tomar a real atitude, a decisão que justifica uma queda no mercado em busca da liquidez lá embaixo. E isso é que nem tu sempre fala muito bem, o mercado é um triturador de pessoas impacientes. Né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que tem toda essa narrativa, aqui a gente vê um rompimento de um topo de gráfico semanal que tende a reverter uma tendência. E aí e aí já entra toda aquela questão de agora vai para a Lua, agora nós vamos renovar topo, porque é o que todo mundo está esperando e ansiando, querendo que aconteça. As pessoas entram, se forma uma saída de liquidez aqui e eles vão lá catar aquela liquidez lá embaixo e novamente fica muita gente presa e triste com o movimento que acontece aqui. E aí cada vez a descrença vem vindo mais no mercado, né? Exato, perfeito, cara. É isso e tem um pouquinho, eu vou um pouco mais além, né? As pessoas, elas estão cada vez mais otimistas, não é a palavra talvez que se encaixe melhor,
Eu acho que a melhor palavra que eu poderia dizer, pelo que eu tô vendo, o raio-x que eu vejo no Twitter, a palavra talvez seja necessitadas Exato. pelo movimento de alta, né? Eu não vou falar que é viés, porque viés é uma coisa que você está completamente embebedado por um estudo, por uma tese. Eu não acho que seja isso, entendeu? Eu acho que já passou desse ponto. As pessoas estão com prejuízos nas altcoins e nesse momento se apegam naquela questão da crença. Eu falei crença porque o Guy escreveu ali descrença, né? Então, a crença de que precisa ter uma euforia, a última pernada. Olha lá, é consenso nesse momento. Exatamente. Exato. Por quê? Porque todo ciclo, quase todos os formadores de conteúdo que ainda não mudaram a narrativa, durante todo o ciclo, insistem de que um ciclo só pode acabar com a euforia. Só que euforia precisa ser identificada. E o mercado americano, por exemplo, ele está mostrando euforia. O nosso mercado não. O varejo não está no mercado. Quem está no mercado são os mesmos que entraram lá atrás. O que significa que o crédito está escasso, uma coisa que eu vinha falando há muito tempo já nas causas, não vou nem falar que é aqui na Outsiders, mas, cara, no ZP, na Alpha, aonde eu já fazia call, eu falava, né? Juros elevados, crédito escasso. O varejo não vem, o varejo está endividado. Então, quer dizer, várias pessoas no Twitter, porque vai vir o varejo. E eu brincava, espere o varejo sentado, entendeu? E o que acontece? Agora passou dessa fase. Agora não é mais um otimismo, agora não é um viés. O que eu sinto de verdade é a tal necessidade. As pessoas precisam dessa alta. E isso é preocupante, porque você vai se agarrar em tudo quanto é fator para que aquilo aconteça. Mesmo que esse fator seja. Como é que eu posso dizer? Não é um indicador, né? Indicador é o que você analisa, é o que o Rafa analisa, entendeu? Isso é indicador. Você pega um dado gráfico ali, um on-chain, você analisa, entendeu? Só que as pessoas elas estão se apegando em fatores que é extra indicador. Porque, veja, euforia não é um indicador. Você consegue medir ali o free and grid? Ok. Mas eu consigo quebrar o free and grid muito rapidamente. Basta eu falar para vocês o seguinte: se o mercado reverte a tendência, ele vai para a tendência de baixa, qual que é o padrão do Fear and Greed? Não é sempre caindo? Ele vai sempre caindo, ele vai resetar um pouco na altinha, depois ele vai lá cair de novo. O Fear and Greed, por exemplo, não é um indicador para você se apegar a ele quando você entende que o ciclo está na dúvida, a maioria das pessoas estão na dúvida, se ali existe continuidade ou existe o fim de um ciclo por vários fatores de cronologia, né? Tempo de ciclo, o que vocês quiserem. Quando chega no momento de você se perguntar se o ciclo vai ser estendido ou não, um dos indicadores que eu elimino da minha bancada para tomar decisão é o Fear and Greed. Porque se o mercado reverteu, minha gente, vou passar um ponto de atenção. Conforme o mercado continuar caindo, o Fear and Greed vai continuar descendo. Até chegar lá em 10, até chegar lá em 8, entendeu? Então, eu não uso esse indicador e eu tô vendo muita gente hoje chegando para mim me contestando, inclusive no Twitter, levando o Fear and Greed. E eu falo, ok, durante o ciclo e é muito válido. Entendeu? Agora, a partir do momento que se a gente está discutindo se é fim de ciclo ou não, por halving, por candles mensais, por política monetária, por um monte de coisa, por ciclo econômico, cara, eu não vou me pegar nesse indicador para dizer que, olha, o Fear and Greed está aqui. Como que pode estar sendo o fim de ciclo? Amigo, o ciclo pode ter revertido e daqui para frente vai ser só para baixo. Vocês entenderam? Então, esse é um indicador que eu não usaria. Eu usaria os dados on-chain, eu usaria a análise técnica, a análise que o Guigo e o Rafa fazem aqui na comunidade, que são indicadores técnicos de preço do ativo, entendeu? Isso daí eu usaria, porque a gente vai trabalhar no mercado de probabilidade, né? E os padrões gráficos com os tempos, eles vão te norteando a possibilidade, uma probabilidade daquilo acontecer. Agora, o Fear and Greed, para mim, nesse momento, eu já não coloco ele como minha preferência de estar olhando aquilo. Entendeu? Eu tô olhando para hoje para quê? Eu tô olhando para volume, eu tô olhando para liquidez, eu tô olhando para descompasso entre o mercado americano e o mercado cripto, eu tô olhando para o descompasso entre os mercados americanos e os dados industriais, os dados de transportes. Eu tô olhando para
radiografias que são mais claras para mim do que está acontecendo do real cenário, entendeu? Então, o que eu torço nesse momento? O que eu torço? Eu torço para que a gente tenha uma correção e, de repente, final do ano seja mais explosivo. Eu vou torcer para isso, porque eu tenho tempo de me posicionar. Agora, eu não posso ficar dependente de que esse movimento aconteça. A partir do momento que eu me encontro na dependência de que esse movimento aconteça, quase qualquer tipo de comentário que eu venha fazer, talvez eu esteja já desviado de uma visão mais lógica, de uma visão mais racional, entendeu? Porque no final do dia eu tomei fumo e eu preciso realmente que aquilo aconteça para poder sair dessa situação. E esse é o sentimento que eu estou vendo muito no Twitter, né? E aí eu vi muita gente falando assim, mas não, é o contrário, né? Todo mundo está achando que é bear market. Para todas as pessoas que me perguntaram isso, eu falei assim, faça uma pesquisa. Peça para um canal grande fazer uma pesquisa no Twitter, um perfil grande fazer uma pesquisa. Alguém com 10 mil, com 20 mil seguidores, faça uma pesquisa. Coloca ali a postagem, você acredita que já estamos em bear market ou você acredita que o ciclo de alta continua? E aí vocês vão ter novamente um raio-x da realidade. E se vocês fizerem essa pesquisa hoje, vocês ainda vão ver que a maioria acredita que o bull market continua. Entendeu? É quase que uma bolha. A pessoa está acostumada a ver os meus comentários e imaginar que porque eu estou falando e talvez um ou outro está falando no mercado de baixa, que está todo mundo falando. Aí, sabe por onde eu tiro o racional que não? Hoje, eu não vou falar nome, tá, gente? Porque não tem sentido, não faz sentido, não é sobre a pessoa. É pelos números que a pessoa leva de engajamento. Hoje, o maior canal do YouTube de cripto acredita em tendência de alta explosiva. Hoje, o segundo maior canal de cripto acredita em alta explosiva. E hoje, o terceiro maior canal de cripto acredita em alta explosiva. Entendeu? Os 3 principais perfis do YouTube de cripto estão dizendo que tem alta explosiva. Então, aí eu faço a pergunta. São milhares de seguidores, tá? Eu posso dar dicas. Né? Um nome é A e depois o sobrenome é B. Né? O outro nome é G e o sobrenome é com R. E o outro nome é L e o sobrenome é com A. Entendeu? Então, assim, os 3 principais canais, e realmente pouco me importa a opinião deles, tá? Eu não quero simplesmente ficar falando algo porque não é direcionado a eles. É simplesmente direcionando de que, cara, não, a maioria não acredita que estamos em bear market. Só para deixar isso bem claro, tá? Ó, Thales, não peguei. Não, depois sair a gravação a gente até fala, entendeu? É porque assim, eu respeito o trabalho de todo mundo. E às vezes as pessoas confundem isso. A minha questão não é o formador de conteúdo. Ele está estudando, ele tem a tese dele, entendeu? Ele acredita nos fundamentos para ter a opinião dele e tá tudo bem, gente. Entendeu? Eu, como libertário, eu preciso respeitar a opinião de todo mundo. Eu não tenho porquê, né? Como é que fala? Achar ruim, cara. Longe disso. Entendeu? Não tenho por que achar ruim. É a opinião, né? A opinião todo mundo tem a sua e tá tudo bem. O mundo seria muito melhor se todo mundo tivesse a sua opinião e ninguém saísse apontando o dedo um pro outro. Mas o que eu tô querendo dizer em cima da minha tese, para vocês, eu sou um cara que se quiser vir debater comigo, racional, tese e argumentos, vai ter que vir bem preparado, porque esse lance de que que a maioria tá pensando que é mercado de baixo, não tá. A maioria continua pensando que é mercado de alta. Entendeu? Então, o que eu tenho para deixar para vocês é: estejam preparados para os 2 cenários, porque eu tenho visto algumas coisas que tem me incomodado. E hoje, né, eu não sei nem se ela vai poder subir para falar. Ó, ela já subiu. Foi só falar que ela chegou aí. A Yasmin aí. Sim. Boa E aí, Yasmin? noite, pessoal. E aí, como vocês estão? Eu consigo falar aqui uns 10 minutinhos antes de colocar a criança para dormir. Bem-vinda. Seja bem-vindo, Yasmin. Cara, chegou na hora certa, cara. Eu não tinha visto que tu tinha virado oradora, tá? Eu tinha acabado de falar que uma das coisas que eu não estava gostando é como a economia está se desenhando frente ao movimento do mercado. Então, nós temos o mercado indo para cima, ok? E nós temos nesse momento shutdown e dados econômicos
omitidos. E eu acompanhei a fala do Powell, tá? É até feio eu falar um pouco isso, porque eu estava em reunião na Open Doors, mas eu estava ali na reunião na Open Doors e eu estava dando uma olhada na fala do Powell, sabe? Eu estava, tipo, tentando usando um ouvido em cada lugar. Eu não acompanhei por completo, mas eu peguei todo o contexto. Só que como nós temos aqui uma especialista para falar de macro na sexta-feira, eu convidei a Yasmin para que subisse para o palco para que ela desse aí pelo menos a sua visão, né? Um spoiler do que ela achou da impressão dela, porque eu já vi o que ela postou no Twitter, entendeu? E eu concordo muito com aquilo. E hoje a gente tá assim, a gente tá surfando o ensaio da cegueira, o ensaio sobre a cegueira, né? Que é o nome do livro, que para mim é o que tá acontecendo. Mas passando a palavra aí para Yasmin. Fala aí, Yasmin, o que tu achou da fala do Paulo hoje? Cara, eu estava acompanhando aqui, né, a conversa de vocês. Em primeiro lugar, concordo muito, assim, com tudo que você está trazendo, Papini. Eu acho que uma coisa que a gente tem que estar ligado, assim, sobre esse mercado, que eu não sei se todo mundo já conseguiu aprender, mas eu mesma demorei um tempinho para aprender, que é uma máxima, que é a casa sempre ganha, né? The house always wins. Então, assim, se você quer brincar de cripto, eu acho que precisa ter muito claro isso, né? Oi, filha, peraí. Aqui, Perfeito, Yasmin, perfeito. A gente rapidinho. tem que entender que o mercado é soberano, estamos te ouvindo. E é isso, assim, né? Cara, quem que é a casa no mercado cripto? Só antes de eu falar do Powell, né? Mas quem que é a casa no mercado cripto? Corretoras, plataformas de lançamento, market makers, e principalmente os influenciadores, né? A gente fica achando que é gente igual a gente, que está só estudando o mercado, que está só, né, dando a opinião, mas a real é que, cara, o mercado vai para cima ou vai para baixo, esses caras estão ganhando. Corretora, o mercado vai para cima ou vai para baixo, esses caras estão ganhando. Plataformas de lançamento de token, de meme coin e essa galera, esses caras estão ganhando, entendeu? Então, assim, eles não estão nem aí, né? É um mercado de atenção. Aliás, qual mercado que não é um mercado de atenção hoje em dia, né? A gente precisa manter as pessoas eufóricas, né? Então, concordo total, assim, que ficar olhando Fear and Greed agora não é a melhor decisão e nem a melhor decisão ficar se influenciando por essa galera grande que no final do dia, tipo, é trabalho deles também, deixar a galera ali dentro, né? Deixar a galera hipnotizada ali no joguinho de cassino, assim. Então, cara, isso é uma coisa assim que eu demorei um pouquinho também para entender, né? Mas que eu acho bem importante a gente entender quem é a casa, onde a gente entrou, né? E de fato o que a gente segue. Inclusive, ficar usando o Arthur Reis como referência, né, de indicador, Pô, complicado, isso é pessoal. loucura. Isso é loucura, cara. Complicado. Você, você ir por fomo de baleia, a baleia ela quer te jantar, né? A baleia, ela Exato. literalmente ela quer te jantar e ela só consegue te jantar se ela te embebedar, entendeu? Se ela fizer o canto e você ir atrás, né? Então, eu já falei isso do Arthur Reis, Yasmin. O Guigo sabe que eu sou crítico do Arthur Reis. Eu acho ele um cara talentoso, eu acho um cara extremamente inteligente, é um cara extremamente antigo no mercado, é um OJ. Então, assim, ex-dono de corretora. O cara tem todo o background para entender de mercado. Isso não tenha dúvidas. Macro, etc. Mas entendam e percebam que, na maioria das vezes que o Arthur Reis ele cria uma narrativa, uma fala sobre um ativo ou sobre o mercado, ele está querendo vender na tua cabeça. As pessoas não acordam para isso. Perfeito. É isso. E. Nossa, E gente, fala uma peraí, um coisa para minuto. mim. Tá, vai Só lá. um É minuto, assim, rapidinho. outra coisa que eu acho importante, cara, que a galera não percebe, é exatamente isso, né? Nós temos eu acho que é o ponto até que ela iria falar. Nós temos a fala do Jerome Powell, tá? E esse é um cara que ele conduziu à frente do Federal Reserve todas as reuniões do FONC de forma pragmática. É uma pessoa que sempre foi clara com o mercado, sempre teve opinião firme, clara, objetiva, de nortear o mercado para como ele vai tomar suas decisões. Ou seja, são sempre decisões técnicas.
baseada em dados. Durante um primeiro momento desse ano, ele trocou o embasamento técnico pelo achismo nebuloso de uma guerra tarifária, do qual ele dizia que não sabia como viria a inflação no futuro. Ou seja, não importava mais o relatório presente, e sim o relatório futuro. Essa foi a primeira visão que ele teve, de mudança, que eu percebo nele. Agora, ele fez uma reunião aonde ele começa a justificar a força do mercado de trabalho por achismo, dados que não existem, né? Então ele se pauta nisso para fazer um parecer para quem está assistindo, para os jornalistas, né? Para todo o mercado, em cima de achismo. Ou seja, nós não temos dados e ele começa a confabular teorias do que pode acontecer. Um cara que sempre foi pragmático e sempre respeitou indicadores, eu chego à conclusão que ele só era pragmático e respeitava os indicadores, enquanto os indicadores jogavam de acordo com as regras que ele queria utilizar. A partir do momento que a guerra tarifária começa a jogar contra ele, ele passa a não respeitar indicadores presentes e olha para o indicador futuro. E agora que ele não tem nem mesmo indicadores presentes, ele passa a confabular teorias para poder tomar as decisões dele. Ou seja, você confiaria a decisão da política monetária num cara que muda a sua postura conforme a regra que favorece a atitude dele? Esse é o ponto. E aí foi onde eu soltei um tweet recente, antes de entrar aqui na Calfa, foi o meu tweet mais recente, dizendo que a praia é pipeline, a onda é o mercado americano no shutdown. A bancada de corais são os dados econômicos ocultados. E a gente, cara, a gente é o surfista. Vocês entenderam a analogia? Para quem não conhece pipeline, tá? Ondas perfeitas, extremamente perigosas por conta das bancadas de corais, né? Então você tem que saber surfar essa onda no time certo. Porque se você errar o time dela, tu se arrebenta, entendeu? Outra coisa interessante, alguém esses dias me marcou no perfil de outro formador de conteúdo, porque estava sendo mostrado que os principais insiders do mercado, né, a lista dos 200 mais, estavam já vendidos, não estavam comprando, estavam vendendo. Aí eu peguei essa mesma pessoa que me marcou e eu puxei um tweet meu lá de setembro, fim de agosto, setembro, eu falei assim, isso eu já sei, faz mais de um mês que eu já postei isso aí, que eu já venho acompanhando isso, entendeu? Ou seja, agora as notícias começam a ser replicadas e a ficarem mais claras, entendeu? E é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é isso. Nós estamos num ensaio sobre a cegueira, que eu tanto falei que iria acontecer. Onde a alta ela vai ser contínua até o momento que eles decidirem virar esse jogo. Porque eu não tenho a menor dúvida que nesse momento eles estão impulsionando esse mercado com liquidez entre as principais das 7 magníficas e ao mesmo tempo ocultando dados econômicos que, na minha opinião, já são dados que vão, quando forem mostrados, se não forem altamente manipulados, escutem o que eu vou falar para vocês. Se esses dados não vierem altamente manipulados, eu arrisco a dizer que quando esses dados aparecerem, eles vão apontar os Estados Unidos para a recessão. E essa é a bancada de corais. Eu achei muito bizarro, assim, eu vi exatamente as mesmas coisas que você, Papini, assim, essa mudança, né, de postura. O Powell, ele tá o ano inteiro, pelo menos, né, em todas as discussões ali que eu acompanhei, trazendo isso, né, só vamos tomar decisões, e quando tava todo mundo, né, sem saber se ia ter corte de juros, se não ia, aquela expectativa toda de que ia rolar out-season, se tivesse corte de juros e não sei o quê, toda reunião era: esperaremos os indicadores, esperaremos os dados, esperaremos os dados. Na última pergunta lá que uma jornalista fez para ele literalmente falou, né? Teremos que fazer o nosso trabalho com ou sem indicadores macro. E aí eu até fiz o comentário lá no meu Twitter e coloquei, né? Olha só quem mais está trabalhando com as vozes da própria cabeça. Porque é isso, né? Agora a narrativa mudou completamente, completamente. E uma coisa que eu fiquei
pensando, assim, né, sobre essa reunião, foi que, assim, a gente já tinha, né, eles já estavam sinalizando esse fim do QT, era uma coisa que a gente já estava discutindo, a gente falou bastante aqui sobre isso também. Mas é isso, né, a primeira ferramenta do Fed, qual que é a primeira ferramenta do Fed sempre, né? Muito antes, assim, de juros, de injeção de liquidez, de seja o que for. É exatamente essa comunicação, né? E você vê que a comunicação é toda estruturada de uma forma a gerar essas expectativas, né? Então, assim, por que o Powell fala? A ata sai antes, né? O FONC sai antes, meia hora antes dele falar que vai cortar e dele falar do QT, isso já saiu no documento. Aí ele vem falar, aí a gente para escutar ele, para, né, para sentir qual que é o tom do Good Afternoon dele, né? E aí depois, quando ele vem, ele fala de um QT só para o dia primeiro. É muito teste de mercado, né? É tipo, deixa eu comunicar aqui, entender como o mercado vai reagir, aí eu comunico um pouquinho mais, aí eu vejo como o mercado vai reagir de novo, para ver se as pessoas estão comprando, né, a narrativa. E a gente está falando muito sobre essa história da liquidez interbancária, que de fato, né, está chegando ali em níveis mais escassos, assim. Não é, né, nada que está super startando aquela taxa de juros que eu mostrei para vocês que aconteceu em 2019, né? Ali do gráfico do SOFR. Mas o que eu fico me perguntando é se eles já estavam sinalizando, se a gente só estava esperando essa reunião para isso. Por que que não fala que vai começar agora? Por que fala que vai começar dia 1º? E aí faz todo esse teste com o mercado para ver o que vai acontecer e para deixar todo mundo nessa expectativa, né? Para ver se as pessoas realmente estão confiando que essa liquidez vai ser suficiente e ver como que o mercado vai reagir. Então, o que eu estou olhando muito é isso, assim, tentando entender essas sutilezas da comunicação e como que a gente está reagindo para ver o quanto realmente que o mercado está comprando tudo isso. E na minha perspectiva, apesar de, né, o S&P ter subido e, né, você ter essa euforia no mercado, me parece que já está ficando muito claro para todo mundo que está esticado, né? Porque poderia ser muito mais eufórico, na verdade. E já tá um grande desconforto e uma grande desconfiança no mercado. Até porque agora com o novo integrante do Fed que está né, que está aí falando que tinha que cortar mais, que tinha que cortar 50 pontos bases, você tem essa incerteza, né? Você tem essa narrativa que começa a mostrar que, na verdade, eles não estão concordando, que, na verdade, eles não têm dados, que eles não sabem o que eles estão fazendo, e isso começa a incomodar, sim, apesar de, né, num primeiro momento, a gente vê aí o S&P subindo e as outras coisas, mas assim, não tá, né? Não tá esse cenário de euforia e alegria que os influencers, né, que a casa tá tentando pintar para todo mundo. E eu achei muito, eu falei com o Rafa ontem. Ontem o meu Twitter, pelo menos, ele tava assim, muita gente já falando em off-season de novo. Isso é uma doideira, né, Yasmin? Até o Papinho agora teve que dar uma saidinha rapidinho ali com a paçoca ali para resolver um problema, mas ele já tá voltando. Mas isso daí é uma doideira, né? Parece que tudo é tipo um grande teatro, né? As coisas são parece que tão bem orquestradas por eles, assim, e parece que tudo acaba se tornando realmente um grande teatro, né, nesses momentos. É muito doido isso, realmente. Não, total, e é por isso, assim, né? A gente precisa ter essa consciência de que a gente pensa no Fed como um banco de ferramenta monetária, né? Porque, de fato, eles têm a alavanca da taxa de juros e, enfim, o controle desse mercado interbancário, mas a verdade é que a primeira ferramenta que eles têm é a própria narrativa, né? A gente Exato. está entendendo aqui cada vez mais isso, né? Se o mercado é psicologia, gente, se o mercado é emocional,
né? A primeira ferramenta que eles têm é de fato a narrativa, é de fato controlar, né, a confiança das pessoas que está tudo bem ou não. Mas de fato, né, num shutdown, nessa situação toda que a gente está vendo, não é um sentimento de confiança que as pessoas estão tendo. Pois é, e até hoje mais cedo eu estava conversando com o Papini a respeito dessa questão que as pessoas têm muito esse viés e precisam ter essa questão da confirmação de um final de ciclo somente numa euforia máxima, né? E até a gente conversou outra vez no DM também. Isso sim, se a gente parar para analisar somente comportamento cíclico dos ciclos passados, pegar o indicadores on-chain, pegar alguns indicadores técnicos, a gente tem tudo. Estatisticamente, a gente falaria que a probabilidade é gigante da gente ver movimentos muito agressivos no mercado, porque isso aconteceu em outros ciclos, né? Só que, cara, a gente não está vivendo o mesmo momento econômico dos outros ciclos. O Bitcoin, o mercado cripto no geral, nunca passou realmente pela prova de um ciclo econômico que a gente está vivendo hoje. E mesmo que venham essas narrativas sendo construídas assim, com o fim do QT, e isso é uma outra coisa muito doida. Por quê? Porque as pessoas elas estão tão na esperança que esse movimento aconteça, e isso também vem nessa questão da casa que tu muito bem trouxe, Yasmin, em relação aos gatilhos emocionais que até mesmo os influencers fazem uso, porque querendo ou não são grandes influencers com grandes contas absurdas que a gente vê aí, vou falando Bitcoin 200, 250 mil dólares, esses caras também são pagos para fazer isso, né? Muito provavelmente, eles são patrocinados para fazer isso, né? E aí a gente vê essas mesmas contas que falam em alvos absurdos para a política monetária que a gente está vendo e até mesmo para o ciclo econômico que a gente está vivendo hoje. A gente vê eles associando diretamente o QT com a impressão do dinheiro e com o QE, e com quantitative easing, né? Uhum. Só que ao mesmo tempo e isso é tão proposital porque justamente como tu falou, eles precisam mexer com a nossa confiança, eles precisam criar uma narrativa para atrair mais gente e para ser o quê? Para ser saída de liquidez. E uma coisa que eu estava conversando com o Papini antes era exatamente isso, as pessoas estão esperando o varejo. Mas, cara, o varejo que aconteceu nos outros ciclos aí, o Gaia me perguntou hoje mais cedo, mas era o mesmo cenário do Covid ou não e tal. Eu falei, não, é um cenário totalmente diferente. Tanto que a gente estava vivendo um momento de ciclo de risco diferente, um momento econômico diferente. E naquele momento era necessário um QE, era necessário uma impressão de dinheiro, era necessário todo o movimento que estava sendo feito. E hoje, de acordo com essa política monetária e o ciclo econômico, não tem necessidade de ser feito isso. Muito pelo contrário, se eles imprimem dinheiro e fazem um QE, eles podem trazer problemas muito maiores no médio e longo prazo. Só que daí eles têm outras ferramentas governamentais, outras estratégias governamentais para, de certa forma, fazer o quê? Entre aspas, estimular uma economia, né? E aí atrair mais essa narrativa que a gente vem falando. E isso se reflete muito na questão gráfica também. Porque ao mesmo tempo que está sendo construída essa narrativa, olhando aqui gráficos, só trazendo um pouquinho para contextualizar com o preço e dos movimentos que podem acontecer, quando vem esse rompimento e essa busca de liquidez aqui em cima que tem nesse mapa de liquidação, é onde essa narrativa toda está sendo construída e alimentada. Só que o que acontece? Isso daqui acaba sendo uma armadilha. Porque quando as pessoas já estão tão com essa questão do querer e a questão das narrativas que vão fortalecendo essa confiança no mercado, fazem com que as pessoas acham que vão perder o bonde e entram aqui. Só que no fundo isso daqui pode ser uma grande armadilha que no momento que existe uma reversão, aqui nada mais é do que um pivô de baixa. Exato. É um pivô contra o all-time high anterior. Só que a narrativa está sendo construída. E ao mesmo tempo que a narrativa positiva está sendo construída para atrair pessoas para essa liquidez aqui, eles já estão visualizando e vislumbrando isso aqui, ó. Que é o imã maior desse movimento, mais, vamos dizer, mais no médio e longo prazo. Olha o então, que tá dando aí. Hã?
Qual o valor que tá dando aí? Aqui na EMA 50, aqui é 100 mil. Tem liquidez abaixo ali, Yasmin. Aham. Então, E para vai tu ver pegar, assim, tá? e muito possivelmente vai pegar. E muito possivelmente É vai assim, ó. pegar. Onde está o S&P 500 nesse momento? Está em renovação de máxima histórica, tá certo? Existem alguns gaps para baixo ali, enquanto o Bitcoin não Existe. conseguiu recuperar. O que que é o movimento provável? O Bitcoin pode andar os próximos dias, ele pode andar exatamente para essa zona de liquidez em cima, e o mercado americano, quando voltar para baixo, para fazer qualquer fechamento de gap, tá? O Bitcoin já vai estar num patamar mais baixo, então pode devolver toda essa alta. E isso é um problema. Entendeu? Exato. E complementando, corroborando a tua fala, é assim, ó, quando tu estava dizendo de imprimir dinheiro, e eu repito isso aqui no gravado, é assim, ó, fim do QT, faz tempo que eu falo isso, fim do QT não significa início de QE. Até Exato. porque quando tu falou em time de momento econômico, explicar um detalhe para as pessoas, tá? Hoje, a meta do Federal Reserve é colocar a inflação dentro de controle, que ela ainda não se encontra na meta ideal para eles, certo? Entrar com um quantitative easing nesse momento é colocar a inflação fora de controle. Então, o próximo passo, o período da política monetária, é finalizar a pressão de venda que eles estão fazendo agora, ok? Eles vão determinar o fim da pressão de venda, tá? No balanço, porém eles não conseguem injetar liquidez num curto espaço de tempo para impulsionar mercados. O mercado está sendo impulsionado por resultados das principais empresas e por narrativas, não por saúde, equilíbrio econômico fiscal, tá? E a tendência é que isso encontre um ponto de reversão para que se resfrie. Quando vai ser esse ponto? A gente não sabe. Agora, o que que a gente tem que olhar? Eu acho que nem é somente o S&P 500 ou somente olhar o gráfico do Bitcoin. É a gente dar uma passada pelo DXY para ver como que se encontra de comportamento agora. É dar uma passada pelo par do Bitcoin com o ouro, que tem muita gente comprando a narrativa de que agora o Bitcoin vai disparar porque o ouro formou topo. Mais uma vez, eu acho que isso é um padrão cíclico que se repete, mas você precisa entender qual que é o momento do ciclo em que está se repetindo. Entendeu? Então, esse é o tipo de indicador que eu prefiro olhar nesse momento. Porque se eu for por falas, né, complementando, eu não estava aqui, eu estava mutado, mas eu estava com o fone de ouvido, eu estava escutando todo o papo de vocês dois, entendeu? Acontece que é exatamente isso, tá? As grandes corretoras precisam impulsionar os usuários. Os grandes canais que são patrocinados pelas grandes corretoras precisam impulsionar os usuários, tá? Eu vou dar um exemplo claro aqui. Eu fui procurado por um representante da Tangen. Tangen é aquela carteira, a hard wallet que tem o anel, ok? É assim, ó, se eu trouxer a Tangen para que eles façam aqui dentro, né, que a gente faça uma AMA aqui dentro com a Tangen, vocês têm dúvida que eles vão me dar uma carteira? Não. Vocês têm dúvida que eu vou ganhar uma carteira deles? É claro que eu vou ganhar uma carteira deles. E foi exatamente o que eu falei para eles, olha, eu prefiro que vocês me deem uma carteira, que eu teste ela e a gente faça alguma coisa, porque essa é a minha pessoa, entendeu? Então, assim, se alguém tá te vendendo alguma coisa, se alguém, quer dizer, tá fazendo publicidade de alguma coisa que é gratuita, provavelmente é porque você é o produto, Exato. entendeu? Então, isso daí, cara, para um mercado de baixa, para quem vive de referral, para quem vive de engajamento, para quem vive, cara, eu tenho que estar sempre otimista. Seria muito melhor eu estar sempre otimista com vocês aqui, tá entregando um monte de dopamina financeira para vocês aqui, entendeu? E isso aí seria maravilhoso. E na hora que o mercado vira, eu venho com uma fala de caramba, cara, mas olha, não tinha como prever, é isso aí, está nesse jogo, é assim mesmo. Mas não é Uhum. assim que a minha cabeça funciona. Muitos de vocês estão colocando parte dos investimentos que vocês levaram uma vida para juntar. Então, evidentemente que eu preciso ter responsabilidade com as informações que eu passo. Tanto que hoje no Twitter eu estou meio uma postura mais moderada. Eu estou meio que aconselhando quem está no jogo. Falando assim, ó, se você está exposto, considere equilibrar sua liquidez. Entendeu? Porque minimamente é a solução mais racional, mais inteligente que um cara que está exposto pode fazer. Entendeu?
Então, é isso. Eu vou falar para vocês, eu adoraria ver uma correção até 100 mil, 97 mil, porque eu ficaria mais otimista de montar uma posição melhor para minha estratégia e surfar um bounce. Agora, o problema é que eu não sei se a gente vai ter essa oportunidade se continuar desse jeito aí, entendeu? Eu não sei qual que é o gráfico que o Guigo tá. Ah, ele tá com o Não, SP500 aí. e olha aqui, Papini, aquela hora lá que a gente estava falando de analisar o S&P 500, olha que interessante isso daqui, ó, que vai muito com essa questão dessa zona que a gente está falando de preço dos 100, 98, 97 mil dólares. Se a gente vê ele em alta direta. Em algum momento, que nem eu falei lá no início, em algum momento ele tem que entregar não é que tenha, mas a maior probabilidade em algum momento ele entregar uma correção para buscar uma base de preço, né? Seja para depois formar um pivô de baixa e entregar uma queda, ou seja justamente para continuar um ralizinho mais de alta. Enfim, isso aí a gente não tem como saber até o movimento acontecer. Mas uma correção de reteste simplesmente desse canal de alta aqui, que ele está fazendo esse possível fake out, um reteste desse canal de alta daria 3,5% de correção, Papini. Tá? No Bitcoin, olha isso aqui, cara. No Bitcoin, da onde a gente tá para chegar em 100, que é a EMA 50, ou para chegar em um pouco mais embaixo, 98, 99, é 11, 12%, velho. Se nós tivermos um reteste no S&P de 3,5%, que não seria nenhum fim de mundo fazer um reteste nesse canal que está rompendo para cima, afinal de contas, esse é um padrão que tem maior probabilidade de romper para baixo, um reteste aqui não é fim de mundo. E o que causaria 3% de correção no S&P? Tu acha que o Bitcoin não busca aquele alvo de preço lá embaixo? O Stonks, eu acho que é o cara mais preparado para falar isso, né? Porque ele vive categoricamente o mercado tradicional. E Ele eu tô falou isso aí falando, para mim algumas vezes. e eu tô Ele falando falou, isso justamente pelo que ele passou na cal aquele dia da ligação do isso, S&P com o isso. Bitcoin, e que se o S&P corrigir, não tem, o Bitcoin vai corrigir junto. Até para completar, é que ele fala que assim, que se o mercado tradicional corrige em média 3%, tá? Se o mercado tradicional corrige em média 3% a 3 a 5%, o Bitcoin cai de 15 a 20. Exato. Você entendeu? Pode cair no minimamente 10%. Entendeu? Então, assim, minimamente ele vai cair 10%, mas a média é entre 15 a 20. Por quê? Porque ele é bem correlacionado e muito mais volátil, um tamanho de mercado muito menor. Entendeu? E ele está completamente correto. Ô, Gaia, cara, não tem como eu ler isso aí agora, não, cara. É mais fácil. Impossível. Agora não dá. Né? Mas Mas isso, assim. Gente, eu vou mas precisar isso. descer, tá? Só avisando. Ô, Valeu. Opa, Yasmin, Yasmin, obrigado cara, pela vai lá, vai lá. participação. Exato. Tamo junto, valeu, boa call aí pra vocês. Sexta-feira, então, a gente fala. Mas é isso, deixar só essa provocação aqui pra gente se ver na sexta, que o Papini já falou, né? Que o final de QT não começa QE. E outra coisa, gente, liquidez de Ripple não é liquidez que a gente pensa, né? Isso não precisa, não vai entrar no mercado, isso não necessariamente movimenta as coisas da forma como as pessoas estão pensando. Né? A gente tem alguns contextos históricos que eu já mostrei para vocês, inclusive, para comprovar isso, né? Então, na sexta a gente conversa melhor sobre tudo isso. Vou lá pôr a minha pequena para dormir. Gratidão aí para vocês. E sigo aqui escutando no fone. Beijo. Cal de Excelente, sexta é imperdível, hein? É isso aí, cara. Imperdível call de sexta-feira. Tá? Obrigado, Yasmin, pela participação. Ela tá falando da liquidez de Ripple, que assim, isso é tão importante, cara. Só para vocês terem uma noção, o Bank of America, tá? Poderia ter falado essa daí enquanto ela estava no palco, mas o Bank of America, ele avisou os reguladores de que se as taxas de juros não fossem cortadas, eles iam precisar vender suas ações. Tá? E eu venho falando, o Guigo sabe, hein, o que eu falei sobre o Bank of America. Há algum tempo, né? Há algum tempo. Lá em 2023, eu falei que entre os grandes bancos americanos, o mais arriscado hoje é o Bank of America. Inclusive, nesse ano, teve uma pane no sistema bancário deles lá.
tá? Sumiu saldo em tela de aplicativo de cliente e, coincidentemente, na mesma época, o Federal Reserve injetou uma liquidez de alguns bilhões, né? E assim, há boatos de que foi no Bank of America, né? Mas esses caras conseguem disfarçar hoje tudo, cara. O FDIC, cara, é complicadíssimo. Então, assim, ó, o Fabrício. Cara, Fabrício, eu não quero pôr medo em ti, tá bom? Mas assim, ó, entre os bancos americanos que existem hoje, por alguns relatos, eu conheço gente dentro do sistema financeiro, né? E tenho gente aqui na comunidade que conhece gente. O Guigo, inclusive, conhece pessoas também. O Sim. Bank of America, cara, é um banco que eu hoje ficaria meio receoso de colocar minhas economias lá. Entendeu? Ah, vai pro JP Morgan, cara, vai para o Morgan Stanley. Cara, tem tanto banco nos Estados Unidos, cara. O Bank of America é um banco que tá estranho, tá? Mas assim, vão te vender que a saúde tá perfeita, que os balanços, né? Ninguém sabia que o Lehman Brothers ia quebrar até ele quebrar, com exceção dos reguladores americanos, tá? E dos outros principais bancos. Então, a coisa funciona desse jeito. Tu nunca vai saber que um banco vai quebrar até ele quebrar, tá? E o banco, eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, estou querendo dizer que o Banco of America vai quebrar amanhã. Não é nada disso. Eu estou querendo dizer que o Banco of America não está numa situação confortável, ao ponto que chegou para os reguladores e disse que se as políticas monetárias não mudassem, se os cortes de juros não viessem, que seria necessário eles venderem ações, entendeu? Venderem ativos. E isso é uma sinalização bem ruim quando parte de um dos principais bancos dos Estados Unidos, tá? Então, Guigo, segue aí, cara, que eu acho que a gente pode ir para essa parte final fazendo até um apanhado com os outros gráficos, cara, com os Pode. outros indicadores, assim, né, pra gente poder traçar esse panorama aí, até com aqueles que a gente acompanha já a cada 15 dias. Exato. E tem mais um fator, né, Papini, que a gente estava conversando até mais cedo, que é essa divergência bearish no RSI semanal, né, cara? Então, por mais que a gente busque essa zona de liquidez, aqui a gente tem que ficar muito atento em relação a essa barreira que está tendo aqui nessa divergência do semanal, né? Que quanto mais configurar fraqueza aqui, maior é a probabilidade dele ter que buscar uma liquidez mais abaixo para buscar mais impulso para quem sabe fazer uma alta um pouco mais consistente para final de ano, né? Então são alguns pontos que a gente tem que ficar bem atentos. Esse IMA da IMA 50, essa divergência no RSI semanal, quando chegar próximo de testar ela novamente, essas regiões de liquidez e todo esse cenário que a gente está falando, isso aí tudo tem que estar no aglomerado do pensamento da galera aí para tomadas de decisões, né? Concordo, é isso aí. Vamos Cara, como a galera escreve aqui, DXY, cara. né? DXY, acho que vamos dar uma olhada, né? Corte de juros, vamos ver como é que se comportou o DXY em relação aos seus principais pares. Lembrando, para quem não sabe, né, o DXY é um índice que mede a força da moeda americana frente às principais moedas que tem no mundo, né? Então ali é uma cesta, tem a coroa sueca, né, o franco suíço, a libra esterlina, o euro, o dólar canadense, o ien japonês, né? Acho que eu não esqueci de nenhuma, tá? Não. Mas então vamos dar uma olhada como é que se comportou o DXY depois desse corte de juros, que é Seguimos outra na, coisa que é interessante avaliar. seguimos na base daquele canal, Papini. Na base do canal, Ou depois do seja, rompimento da cunha, vendo o que vai fazer aqui, ó. Ou seja, então, esse é um ponto importante, né? E tá marcando quantos pontos, Gui? Eu tô sem óculos aqui, cara, pela tua tela, não tô enxergando. Qual que tá, ele tá enquanto aqui ali? Comenta aí. 99.138. Tá, então vamos Isso. lá. Ele se encontra em 99 pontos. Notem que o Federal Reserve cortou juros, tá? Cortou juros. E o DXY, nesse momento, mostra que o dólar não está perdendo força, pelo contrário. Ele segurou muito fortemente dentro de um canal que nós acompanhamos desde o início dessa comunidade, ou seja, Deixa eu abrir aqui podemos para a falar galera aqui ver. na comunidade são 2 meses, né? Eu falo acompanhar, Guigo, na comunidade, né? No nosso tempo de comunidade aqui, de Sim, 2 meses, mas que eu e o Guigo já acompanha isso desde o início dos nossos estudos, a gente já vem fazendo sempre um mapeamento em cima do DXY, tá certo? Então, ele segura nesse canal, ele segura ali na base do canal, faz um fake out, é prontamente defendido, né? Quando a tela estava maximizada, vocês vão ver ali que tem um candle que está só o pavio, ou seja,
empurrou, olha lá, olha que absurdo, ó, empurrou completamente ele para dentro do canal, e nesse momento ele vem começando a ganhar as suas principais médias, tá? Ou seja, está retomando acima das principais médias, o que me leva a crer que ele vai buscar um movimento de recuperação. E a pergunta que eu deixo também, uma reflexão para todos vocês: se o dólar começa a fazer um movimento de recuperação, esboçar um movimento de fundo de recuperação entre as principais moedas do mundo, o que levaria o dólar a ganhar força entre outras moedas globais? Um mercado expansivo de ativos? Não costuma ser isso, tá? Um mercado de baixa pode impulsionar isso, tá? Então, assim, ele fez fundo. Safe haven é o famoso efeito milkshake, tá? Quando a economia esfria, as pessoas se escondem no dólar. E eu falei para vocês que o ouro, quando ele começasse a corrigir, seria porque as pessoas iam trocar ouro por liquidez. Na prática, eu sei o que está acontecendo, tá? Eu tenho alguns investimentos meus que já estão durante muito tempo no mercado imobiliário e que não estão gerando liquidez, não estão realizando venda. Tá? Apareceu recentemente uma proposta líquida. A gente simplesmente não recusou, o que mostra que o dinheiro está escasso. Então, quando eu falo de crise de liquidez, é porque eu sei na economia real os sintomas disso. Lojas e comércios fechando, imóveis empacados para vender. Tá? E quando surge liquidez, você tem a faca e o queijo para negociar. Entendeu? E aí o que eu vejo hoje, quando eu olho para o DXY dessa forma? Cara, a Federal Reserve acabou de cortar de novo. Cortou em setembro e agora cortou em outubro. E ele está fazendo o quê? Recuperando dentro de um canal frente aos seus pares. Isso é raciocínio lógico de para onde a economia está caminhando. Isso não é narrativa, isso não é viés, isso não é torcida, isso é um gráfico de um indicador da economia real, mostrando que mesmo com duas sequências de corte de juros, o DXY está fazendo a sua formação de fundo e começando a recuperar sobre ele. No curto prazo, mas é um curto prazo semanal. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Isso, para mim, é um indicador de saúde da economia, porque se o dólar começar a ganhar valor frente às outras moedas, é porque a coisa não está legal no mundo, na questão econômica. Esse é o ponto. Lembrando aquilo que eu falo para vocês. Aqui nós somos bitcoiners, aqui nós entendemos o valor do ouro. 99% do cidadão médio não entende isso. Ele se esconde no dólar. E aqueles que se posicionaram no S&P 500, na Nasdaq, no Bitcoin e realizaram resultados, eles começam a buscar dólar porque eles entendem essa dinâmica. Tá? Então, isso é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção aí para vocês sobre esse movimento. Que nós telegrafamos lá do início, hein? Observem que, por histórico, tá gravado. Quem chegou agora não viu essa aula, pega Cal Minha com Guigo de quarta-feira e vai ver que a gente pontua de que, muito provavelmente, ele ia fazer formação de fundo aí, porque é um canal histórico e isso representa muita força. Tá? Quando ele rompeu para baixo, eu escutei um monte de gente falando: agora vai ser o super ciclo, agora as coisas vão andar porque o dólar rompeu para baixo. E eu falei: isso vai recuperar. Eu falei: isso, ele vai recuperar aí para dentro. Tá gravado, tá? Tá gravado. Não tenho medo de falar porque tá gravado. Tá aí. E eu acho que vale a pena também, Papini, para a galera que gosta muito dessa questão de padrões e comportamentos de ciclo. Vale a gente se atentar bastante em relação a esse padrão, assim, né? Que ele tem um comportamento de acumulação, ele rompe o padrão de acumulação e ele forma uma cunha, ó. E aí ele entra num período expansivo. Aqui, no nosso ciclo, ele também estava fazendo a mesma coisa. Ele fez um período expansivo, ó, igual fez aqui, fez um período expansivo, entrou num período de acumulação, rompeu, formou uma cunha e está rompendo a cunha exatamente no mesmo momento que aqui, ó, em 2021. Tá, e vamos brincar, olha o período expansivo aí,
para quem quiser falar, vamos mostrar pausadamente. Olha quando ele inicia o movimento expansivo. Aqui? Fala? Final de 21. Exato. Ou seja, Aqui, ó. bear market, tá, gente? Ó o que ele faz no bear market, ó. Ó. Tá vendo? Bear market. Olha onde ele faz topo. Observa onde ele faz topo. O Outubro que de aconteceu 22. nessa virada? E Outubro, aí, o que setembro, acontece? novembro de 22. O que aconteceu com as criptos e com o mercado tradicional americano quando ele fez topo aí? Começaram a subir. Né? Exatamente. Aí agora a mesma coisa, tá vendo? Isso pra mim, gente, é indicador. Isso não é viés, isso não é narrativa, isso não é torcida. Isso é um indicador muito claro da economia, tá? Vamos para outro, Guigo. Vamos pro ouro. Ouro puro ou ouro BTC? Vamos fazer ouro BTC, que, aliás, cara, tô muito feliz que eu tô vendo meio mundo começando a analisar esse indicador. Assim como eu vi recentemente, eu vi outra comunidade fazendo análise. A Márcia tá aí, né? Deixa eu ver se a Márcia tá aqui ainda. Tá sim. Cadê a Márcia aqui? Ó, então, só pra Márcia saber, tá, Márcia? Eu outro dia, no sábado, eu vi na comunidade, até de um parceiro meu, de um cara que eu respeito muito no mercado, porque sim, ele é skin the game, sim, ele entende muito do mercado, é um dos poucos influenciadores, né, formadores de conteúdo, que estimula a realização de lucro. Eu gosto muito por conta desse posicionamento dele, e eu vi ele mostrando uma análise entre o Pax Gold, né, a comunidade dele fazendo análise do Pax Gold com o BTC, e mostrando estudo de lunações, que é um estudo que a Márcia apresenta também aqui na comunidade. Então, cara, eu fico muito feliz, tá? E pela apresentação lá, eu tava vendo que era a primeira vez que eles estavam fazendo isso. Então, se algum membro daqui que participa de lá e comentou e eles resolveram fazer, eu fiquei muito feliz de ver isso, tá? Porque sim, são padrões que devem ser respeitados, lunações, lua cheia, entendeu? São padrões que precisam ser respeitados porque a elite que opera o mercado financeiro, perdão, eles respeitam astrologia financeira, eles respeitam numerologia e eles respeitam lunações. Cara, eu achei massa ver os dois indicadores, duas coisas que a gente utiliza aqui na comunidade desde quando ela abriu, sendo replicado. E foi perceptível que era a primeira vez que eles estavam analisando, porque eu acompanhei, né? Foi no YouTube e eu achei isso sensacional, tá? Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz de ver que isso se replicou de alguma maneira, tá? E lembrando que a gente sabe que a gente criou a tendência aqui dentro. Então vamos seguindo, Guigo. Mostrar esse padrãozinho maravilhoso pra galera. Eu acho que aqui uma coisa que dá para falar. Nós fizemos uma confirmação de rompimento desse Okuí, tá? A gente confirmou esse rompimento. E até eu me lembro muito bem que quando acho que nós estávamos aqui em cima, assim, ó. E o TS, eu acho que veio com alguma coisa assim em relação à correção e tudo mais. E eu falei, larguei para ele uma análise, acho que foi até no bate-papo. Eu falei assim, cara, nós já tá esticado. Pode ir de encontro a uma busca de um fundo ascendente. Só que a gente ainda tem que esperar aguardar o fechamento semanal para realmente se vai romper, né? E realmente rompeu. E olha o que ele está fazendo. Esse local aqui, ó, aqui, reteste. Não, e olha que coisa mais linda que é a análise técnica, tá? Se tu pega todo esse movimento aqui, desde lá de baixo até em cima, a gente tem uma zona de busca aqui no 618, no 05. E aí a gente pega um fundo ascendente no semanal como 4 horas em sobrevenda. Eu me lembro que eu passei essa análise para o TS lá no bate-papo. Olha aonde que foi a reação do preço nessa zona de busca de fundo ascendente. Bem no 4 horas em sobrevenda. Tá vendo aqui? E aí se tu pega o 4 horas em sobrevenda e bota aqui, ó, e puxa no semanal e tira o RSI para não ficar poluído, olha ali onde é que a gente está. Bem na zona do coração de Fibo. E aí o que acontece? Tá testando um possível fundo ascendente e ainda retestando o ALTB, o Okuí rompido e já está acima de novo dele. Meu amigo.
Deixando o martelinho de compra acima das médias de curto prazo e acima da EMA 50. E aí, Não preciso falar mais nada, né, gente, a respeito disso aí. Vocês estão há 2 meses vendo esse nosso mapeamento aí a cada 15 dias. Tá? E quando a gente começou a construir isso aí, vocês lembram muito bem, né? Tava no início da formação desse ombro esquerdo aí. Né? E corroborando, não sei se o barulho do caminhão tá atrapalhando aqui, daí eu vi o que tu fala e eu fico no mudo aqui, Papini. Não, fica tranquilo, a gente tá escuta aqui, mas nesse momento eu não sei se é um caminhão ou se eu fico preocupado se é a 3i Atlas que tá chegando aí. Cara, é um caminhão de lixo, cara. Vai falando aí, depois eu continuo. Não, cara, é assim. Antes seja um caminhão, né? Porque pode ser a 3i Atlas aí, né? Pronto. Pode ser coisas piores. E aí, Papini, puxando aquela questão assim de ligar os racionais até para a galera entender cada vez mais isso daí que a gente traz aqui, é que esse momento aqui que ele fez o fundo coincide com essa liquidez que ele buscou lá em 2021 também, que o Papini falou ali do DXY, de fundo e topo de mercado. E coincidentemente esses dois fundinhos aqui que fizeram fundo duplo, o que foi, Papini? Eu não falei nada, não. O que foi? Isso daqui foi o topo do mercado, lembra? Não, pô. Eu achei que tu tinha perguntado se eu tinha falado alguma coisa agora. Que não. Vazou um áudio aí. Eu falei, não falei nada, não. Não, então, sim, não, ali é topo de mercado, cara. Ali são os topos do mercado do ciclo passado. E a gente mata a cobra, né? A gente vamos mostrar. Vamos mostrar de novo isso aqui. Pode falando. Não, então, é só pra galera entender, tá? Que esse foi um mapeamento que a gente fez e a gente identificou um padrão em relação ao ciclo passado. Para quem está na comunidade aqui há mais tempo já sabe disso, porque a gente mostrou em causas gravadas que estão lá atrás, tá? Mas assim, toda vez que o ouro fez fundo no Bitcoin, tá? Não confundam, tá? Toda vez que o ouro fez o seu fundo macro no Bitcoin, coincidentemente, aspas, o Bitcoin fez topo no par dólar, tá? Toda vez que o ouro faz fundo no Bitcoin, ele costuma marcar um topo do Bitcoin no par dólar. Então, por isso a gente consegue mapear um padrão, tá? Entre o comportamento do ouro com o Bitcoin e o comportamento do Bitcoin com o par dólar. Entendeu? E normalmente a tendência da indicação de reversão quando o ouro começa a ganhar do Bitcoin, porque é um ativo de capitalização maior, logo ele tem que subir menos. Se ele passa a subir e ganhar do Bitcoin, significa que alguma coisa está acontecendo com o Bitcoin no par dólar, e inclusive com o ouro no par dólar. E normalmente é um bear market, porque o ouro vai cair menos do que o Bitcoin. Então no bear market, por que o ouro ganha do Bitcoin? Porque ele cai menos. É simples assim. Então a confluência é uma reversão no par. Em vez de quem ganha mais em relação a valor de mercado, é quem perde menos valor de mercado. Exato. Foi claro? Deu para todo mundo entender essa confluência entre os dois? É isso. Tá? E hoje ele está se configurando. Desde que chegou aqui na comunidade, né? Esse ombro direito ele não estava configurado e a gente está vendo ao vivo em 2 meses a configuração desse ombro direito, o seu rompimento, a sua confirmação, né, o seu suporte. E agora a tendência, meus amigos, é que isso nas próximas semanas pode até ter uma lateralização ali, poderia acontecer, mas a tendência é que o ouro comece a ganhar valor por conta desse padrão gráfico aí que se confirmou. Tá? A gente vai seguir acompanhando, vamos ver se isso aí acontece. Mas se acontecer, eu vou deixar no gravado aqui, porque eu gosto de gravar as coisas, para depois quando chegar lá na frente eu falar, ó, tá lá gravado. Eu vou falar para vocês assim, ó, olha que coisa. Quando o ouro começar a ganhar do Bitcoin no seu padrão gráfico, vocês vão notar que o DXY, o dólar, vai começar a subir naquele canal, tá? Para ficar registrado aqui. Vocês vão perceber essa coincidência, aspas, também. Aí, é isso.
Vocês vão perceber que isso vai acontecer. Quando o ouro começar a subir aqui em relação ao Bitcoin, vocês vão perceber que, por coincidência, por acaso do destino, o dólar vai começar a ganhar valor frente às outras moedas. E aí vocês vão ficar habituados e entender que esses são indicadores da economia real e que é importante acompanhar os dois, tá? Então isso aí é só para vocês perceberem que ambos já estão se comportando de forma semelhante, né? E é basicamente o que vai acontecer quando reverter a tendência. A minha opinião pessoal, ela não importa aqui na Call Gravada, tá? A minha opinião pessoal eu falo no chat, a minha opinião pessoal eu falo lá no Twitter. Então eu vou deixar sempre aqui como um direcionamento de uma probabilidade que pode acontecer aí no mercado. A minha opinião pessoal e a minha tese eu já passei isso aí, mas eu não quero ficar insistindo porque eu não quero poluir a tese dos outros, tá? Nem a opinião de todo mundo que está aqui na comunidade. Então, eu só acompanharia isso aí, tá? Como uma observação importante para as próximas semanas, ou vamos dizer assim, para os próximos 2 meses. Acho que é uma janela de tempo legal aí para poder acompanhar isso aí. Isso aí. Certo, meu irmão? Cara, tem mais alguma coisa que tu queira mostrar? Porque se eu for puxar Twitter hoje, vai ser coisas mais de especulativas, tá? Eu tava pensando Aí aqui se tinha, mas eu acho que a gente são passou dos opiniões aí que... principais, né? É porque assim, eu tenho visto algumas coisas legais assim para mostrar no Twitter, mas essas coisas legais, eu não tô encontrando embasamentos muito sólidos assim, sabe? São mais opiniões de padrões de coincidência. Que nem, cara, tem como eu posso dizer aqui? Até eu vi isso, tá? Através do perfil do Diego Velasquez, né? Então tem o Peter Brandt, né? E esse cara, né? O Velasquez, ele escreveu assim, né? O Peter Brandt sugere que o preço do Bitcoin está similar ao mercado americano antes da crise de 29. É que agora falar da crise de 29 se tornou moda, entendeu? Então eu quero evitar falar sobre isso. E menciona que a queda seria uma das melhores oportunidades de compra do Bitcoin. Ele diz que o padrão do Bitcoin, que é um padrão de Wyckoff, tá bom? Para mim, o Bitcoin está num padrão de Wyckoff, tá? Até estimula aí, o Rafa até falou outro dia de dar uma estudada em Wyckoff e o Guigo também, que são, porra, os dois analistas master que eu tenho aqui. Cara, a dar uma olhada no padrão Wyckoff, porque esse Peter Brandt, ele fala que o Bitcoin ele se encontra nesse padrão, né? E aí o Velasquez, ele cita, isso aí é Twitter, tá, gente? É assim, ele cita que em 2017, ele falou que o Bitcoin poderia chegar em 3 mil dólares, e ele falou isso quando o Bitcoin estava, na época, no topo histórico de 20 mil, né? E aí onde ele quis chegar com essa informação, que o Bitcoin realmente chegou em 3 mil dólares no bear market 2018, tá? E tem esse senhor aqui, eu acho que eu posso até partilhar a tela aí com vocês, deixa eu só dar uma Peraí que eu vou descompartilhar a minha aqui, que fica melhor. de forma bem rápida. Posso mostrando aí para vocês, tá? Vou compartilhar a tela aqui. Se vocês estiverem vendo, me confirma aí, Guigo, se tu tá enxergando a tela. Sim, tudo certo. A galera tá vendo aí? Tá? Sim, Ó, então é esse senhor aqui, ok? É altamente recomendável que aqueles otimistas em relação a uma determinada criptomoeda que começa com a letra B aprendam a entender se e quando esse padrão é confirmado ou negado. Tá? E aí ele traz o padrão, e esse padrão que ele trouxe aqui era do mercado lá em 1929. E se nós olharmos aí, cara, será que, né? Vejam esse, eu vou copiar isso aqui e mandar para vocês aí no chat. Tá? E o Guigo faz a partilha do Bitcoin. Aqui para vocês. Só para vocês comparar, tá? Tá aí, ó, mandei no chat. Se o Guigo quiser. É que, assim, para poder comparar, né? A galera vê aí no comentário, enquanto você abre o gráfico ali, vocês perceberem que tem um padrão muito parecido realmente, tá? E aí o que eu achei curioso, mas é como eu falei, aí já são curiosidades, são coisas aleatórias que eu vejo ali no Twitter, né? Então, não existe talvez nenhum embasamento, tá, econômico, mas é um padrão gráfico, né? Existe aí um padrão gráfico muito parecido, tá? E agora, né? Para onde o Bitcoin vai cair,
qual é o percentual que vai cair. Isso aí eu não tenho a menor pressa de querer saber. Isso aí é coisa para a gente plantar aqui, cultivar no bear market, entendeu? Que a gente vai, da mesma forma que a gente avalia as zonas de venda, a gente avalia as zonas de compra, né? Então, são coisas que a gente vai fazendo conforme, né, o tempo for passando, conforme os meses forem avançando, e a gente realmente entender que estamos no mercado de baixa. Outra coisa legal que eu vi, né? O Moonstock, no dia 25 de outubro, ou seja, recentemente, aí, mais conhecido como 4 dias atrás, ele falou: o fim do QT não é o início do QE. Eu coloquei isso nos meus itens salvos, né? Aí, veja, não sou eu que estou falando, é um economista, tá? Então, assim, tem muito investidor torcendo para isso acontecer. Mas qual a necessidade de um QE agora? Então, ele cita: o fim do QT não é o início do QE. Tem muito investidor torcendo para isso acontecer. Mas qual a necessidade de um QE agora? Né? Aí ele citou aqui, ó: o Fed imprimiu dinheiro em 4 ocasiões desde 2008. Em 2019, ele foi responsável por uma crise de liquidez no mercado interbancário, o reverse repo, tá? Que culminou com a queda em fevereiro de 2020, tá? Só para deixar claro que o que as pessoas acreditaram que era Covid foi o cartel dos bancos desligando literalmente da tomada a economia. Foi isso que aconteceu. E eu falei sobre isso em live gravada, eu falei isso em fevereiro desse ano, e foi exatamente o que aconteceu novamente. Com uma diferença: eles não reativaram a impressão de liquidez, tá? Então, assim, 2019 ele foi responsável por uma crise de liquidez no mercado interbancário, por reduzir o seu balanço patrimonial por muito tempo e num ritmo muito acelerado, parecido com a atualidade. 2008, 2012, 2020, em todos esses períodos eles iniciaram um novo ciclo de QE, porque o juro americano era zero, mas não estimulativo o suficiente, porque o Fed estava constrangido pelo zero lower bound, ou limite inferior zero, tá? Hoje o juro americano é de 4,25, agora já não é mais, né? Então teve o corte. Não é zero, e imprimir dinheiro nesse momento em que a inflação está persistente acima de 3%, seria suicídio. Parece que alguém falou isso para vocês já um tempo atrás, e hoje eu repliquei isso aí. Então, a situação econômica hoje, ela é muito complexa e ela está muito mais semelhante à economia de 2007. E notem para uma observação, que eu sou o cara que gosto de olhar detalhes. O Fed imprimiu dinheiro em 4 ocasiões desde 2008. Então, ele fala de 2019, 2008, 2012 e 2020. Se a gente assemelhar momento econômico, nós não estamos parecido com 2019. Nós não estamos parecido com 2020 e nós não estamos parecido com 2012. Nós estamos parecido com 2007. É o book que eu tenho falado, que é o que deveria ser estudado e não foi. E aí, quando ele passou a imprimir? Em 2008. E o que eu venho falando? Cortes de juros podem levar os mercados a caírem, só que esses cortes não vão trazer medidas de efeito imediato, tá? Por conta de uma série de coisas. A economia precisa desacelerar. Quando a economia desacelerar, a inflação vai vir para a meta. Quando a inflação vir para a meta, pelo menos a meta ilusória, que são os dados econômicos, porque nunca acreditem nisso aí, tá? A inflação real é sempre maior, tá? Aí esses caras vão ligar a impressora. E muito provavelmente isso vai acontecer do meio para o fim do bear market. E aí o início de um novo ciclo econômico, tá? Então prestem muita atenção em relação a essas questões. Entender o comportamento sazonal da economia e dos mercados te dá mais vantagem do que você ficar olhando para o mercado todos os dias e tentar entender o que eles vão fazer para mudar o curso dos mercados. Entendeu? A gente olha para comportamento, sazonalidade de mercado, e não fica olhando todo dia para indicador econômico para tentar entender o que eles vão fazer para mudar o rumo da economia, ou se ela vai continuar subindo ou se ela vai continuar caindo. Não, a gente olha para janelas de tempos maiores e a gente começa a fazer comparativos, porque, como muita gente sabe, né, como é que é o ditado?
O passado não se repete, mas ele rima muito, entendeu? Então, muito provavelmente, como tudo na vida são ciclos, porque ciclos são forças motrizes da natureza, isso replica no comportamento humano, isso replica na natureza, no comportamento humano, nos mercados, e isso replica nas decisões de política econômica e política fiscal, política tributária, política monetária. É isso, tá? Tô falando com vocês aqui, a pessoa que é da Tangem acabou de me adicionar aqui no... Vai sair no gravado. Acabou de me adicionar no Discord. Eu vou conversar com ele lá, vou ver a... Cara, por que eu topei? Porque, cara, é uma troca de valor justa, entendeu? Eu não tô farmando comunidade, não é isso. Eu vou ver o que eles oferecem. Eu quero literalmente uma carteira para testar. Se eles acharem que é válido fazer isso, eles que façam. E se eu entender que é interessante, eu faço eles virem fazer uma ação com vocês e a gente sorteia essa carteira para a comunidade. Tá? É fazer vocês ganharem com isso, entendeu? De alguma forma eu consegui bonificar, premiar vocês aí com uma hard wallet, entendeu? Então a ideia é essa. Vou conversar com eles aqui, vamos ver se eu consigo testar essa carteira. Isso é a Tangem, Guigo. A carteira Tangem. Entendeu? O pessoal me procurou. De tudo que eu já recebi aí de proposta, já recebi proposta para lá no X para aplicativo, eu já recebi proposta para farmar altcoin, eu até tirei um print e mostrei para vocês, que era tipo uma grande pilantragem aquilo. Né? Como meu perfil tá fechado, hoje não estão vindo muitas propostas. Talvez eu né, entenda como a coisa funciona. Então, quanto mais gente conseguir ter views no meu perfil, mais propostas vão acabar aparecendo. Mas aí veio o pessoal da Tangem e veio falar comigo. Né? Eu achei legal, cara. Se vocês quiserem fazer uma iniciativa aqui na comunidade, né, deixa eu testar uma carteira e aí, se a gente conseguir, a gente coloca a carteira para sortear aí para vocês. Por falar em sorteio, Guigo, eu acho que essa é a melhor maneira de quem está aqui na comunidade aqui já avisar, tá? Que as camisetas da Outsiders ficaram prontas. Sei que tem muita gente que, inclusive, eu já vi aqui, que já abriu o ticket, já perguntou, já mandou DM, né? O fornecedor que é a CryptoShirt estava com um problema acho que literalmente de numeração de camisetas, né? Porque são todas pimas, não é algodão, né, anormal. A gente fez questão que fosse a melhor qualidade que tivesse. E aí, em cima disso, elas estão prontas. E só avisando vocês que em breve nós vamos também fazer um sorteio de 2 camisetas para vocês aí da comunidade, tá? Da mesma forma como eu fiz aí com os shapes, tá? A gente vai fazer com as camisetas. Eu não sei nem se eu tenho aqui, cara, o site da CryptoShirts. A gente já fez um anúncio, tá lá nos anúncios gerais da comunidade. As carteiras ficaram bem massas, ok? Isso eu vou confessar. As carteiras, ó. As camisetas ficaram bem massas. Eu confesso para vocês que eu já adquiri, tá? O Guigo disse que ia comprar o guarda-roupa inteira, tá aí, eu mandei para vocês. São todas em pima e aí ficou pronta, tá? Não tinha a coleção feminina, né? Agora tem a coleção feminina. Teve membro que comprou as camisetas e falou que queria comprar também para a esposa e a gente estava sem a coleção feminina por conta da remessa. Aí eu mandei aí para vocês, ó, o Guigo mandou aí. É tudo direto com a CryptoShirts, tá? Toda a compra, o envio, é tudo com eles. A CryptoShirts já faz parceria com várias comunidades Web3 no mercado, tá? E se for comprar alguma outra camiseta que não seja da Outsiders, fala com a gente antes, abre um ticket, porque eu falei para eles que caso fosse fazer isso, se fosse possível, a gente fazia um cupom de desconto para vocês, entendeu? Gerar um cupom para que vocês usem esse cupom e consigam um desconto, inclusive adquirindo de outras coleções. Lá tem várias camisetas bem maneiras, tá? Eu já tenho algumas, então tá aí, pessoal, tá? E a gente vai fazer o sorteio em breve. Como agora já está em coleção completa, eu não queria fazer esse sorteio sem até a disponibilidade das camisetas femininas, porque vai que quem acaba ganhando aí é uma mulher e a gente não teria como premiar, tá bom? Então, CryptoShirts, é só entrar lá no site deles e olhar a coleção. Guigão, cara, por hoje acho que é isso, tá? Da minha parte, eu acho que eu não tenho mais nada para mapear nesse momento, já tá tudo falado. A gente seguir aí, amanhã temos call da Márcia, né, entrando com a astrologia financeira, que por sinal, ela na última leitura já avisou que a gente poderia passar por um momento parecido com o que estamos passando.
levem a sério a astrologia financeira, tá? Porque é sinistra, tá? Várias das previsões ali que ela faz com leitura, né? Que não é uma previsão, é uma leitura, né? Uma probabilidade, tem sido respeitado. E na sexta-feira nós temos call com a Yasmin, que já deu uma palhinha hoje, e no sábado, call de segurança Web3 com o Brunoche, nosso pitbull sagrado, né, que protege todos os membros aqui da comunidade e está sempre ajudando a galera lá no Twitter também. Tá certo, pessoal? Acho que da minha parte, acho que é isso. Foquem aí no racional. Estão pedindo o tamanho plus de camiseta, viu? Cara, quem que tá tomando tanto anabolizante desse jeito aí? Quem foi que pediu isso aí? Plus size, o Fábio, ali, ó. Ele botou o gordão. Falando sério mesmo, procurar ter tamanho plus size. Cara, ô Fábio, eu vou ver com ele, cara. Eu vou ver com ele. Eu vou mandar mensagem lá pro Badaró. eu vou mandar mensagem pro Badaró e pergunto para ele, tá? É aquela coisa que eu falo, tá? Como a gente procurou ter um parceiro que atendesse com qualidade as demandas. É óbvio que eu já fui referenciado, porque a Zero Paralelo, que é a comunidade que eu faço parte, que é do meu amigo Razin, já usa a CryptoShirts como fornecedora, então eu já sabia com quem que eu estava lidando, uma pessoa que tem uma empresa bacana, entrega tudo certinho, né? Agora eu vou conversar com ele aí, vamos ver o que ele consegue fazer, entendeu? GG, né? Plus size tem que ser o que? Extra, XX, é isso? XXG, é isso? Fala aí, cara. Ai, Guigo, por hoje deu, cara. Pô, a semana nem estamos no meio dela, hein? Olha ali, o João foi fora, XXZ oversized. Olha o Gaia, Pax Gold. Pax Gold. É isso aí, galera. Ó, vamos sair aqui, quase 2 horinhas de call, tá? O mapeamento tá feito. Tomem as suas devidas... Beleza, MK, para fechar. Tomem as suas devidas